Olá, amigo internauta, fã de MMA. Está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e depois de um longo e tenebroso inverno, estarão ao meu lado Bruno Ferreira e Eduardo Oliveira para mais uma edição especial do podcast Super Lutas, analisando o UFC 181, o último evento de pay-per-view do ano de 2014, que fechou com chave de ouro essa agenda de pay-per-views da organização nesse calendário aí 2014 e que coroou o novo campeão para a categoria de meio médios, né, que em um ano e pouco aí teve 3 campeões diferentes, né, Georges St-Pierre, Johnny Hendricks e agora Robbie Lawler, primeiro atleta aí da American Top Team a faturar um cinturão no UFC, quase 13 anos, 12 anos da academia já na ativa, primeiro campeão aí, o improvável Robbie Lawler. Pessoal, é claro que o evento como um todo foi muito bacana, teve também a vitória do Anthony Pettis aí sobre o Gilbert Melendez com uma finalização impressionante, e a gente tem muito assunto para falar, mas acho que não dá para discordar também que essa vitória do Lawler, até pela forma como aconteceu, um pouco de polêmica aí, garantindo, né, o debate pós-evento, é o grande assunto desse UFC 181, né? Deixa eu receber aqui o Dudu e o Bruno, sejam bem-vindos. Olá, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Luta. Pois é, a gente ficou algum tempo afastado do podcast, mas a gente volta com muito assunto bacana, né? O UFC 181, com 2 disputas de cinturão, uma decisão polêmica, uma mais do que afirmação do Anthony Pettis, que dessa vez sim, eu acho que o Dana White também está certo, é um dos melhores peso por pesos do mundo, e a gente tem alguns assuntos interessantes para a gente tratar das lutas preliminares do UFC 181. Pois é, um abraço para você, Lucas, Dudu, um abraço para o ouvinte do podcast Super Lutas. É bom estar de volta, né, depois de um longo tempo, e como o Dudu falou, né, acho que foi uma boa ocasião para se retornar, porque foi um evento bacana, né, quem assistiu do começo ao fim acho que não se arrependeu, não foi dos melhores eventos do ano, com certeza, mas também nós tivemos umas lutas bacanas, nocautes, finalizações, uma história muito bacana no card preliminar com a história do Josh Samman, uma contratação polêmica que foi anunciada também com o CM Punk chegando no UFC. Então, assim, é bem isso que você falou, Lucas. Tem muito debate para se ter pós-evento e foi bom a gente retornar nessa edição, né? Então, vamos lá. Beleza, galera, sem perder muito tempo, vamos começar direto com essa luta entre Robbie Lawler e Johnny Hendricks, que foi o grande chamariz aí depois que terminou essa programação, né? Muito se esperava das lutas principais, por razões óbvias, eram 2 disputas de cinturão, né? O Pettis contra o Melendez e o Hendricks contra o Lawler. Muitas pessoas que eu conheço, inclusive gente do meio, tinha mais expectativa, inclusive, para Pettis e Melendez, imaginando que Lawler e Hendricks, apesar de ter um prognóstico muito bacana para aquela primeira luta em março, pudessem não repetir aquela luta e às vezes dessa vez ter uma decisão um pouco mais definitiva ou até mesmo um nocaute para algum dos lados, para tentar dar uma mudada naquele panorama ali um pouco nebuloso que ficou, e muito pelo contrário, né? Eles conseguiram protagonizar uma luta talvez ainda mais acirrada e com uma decisão que foi mais polêmica ainda até do que aquela primeira em março. Então ficou muito no ar aí uma trilogia entre Hendricks e Lawler. E a primeira coisa que eu pergunto para os amigos é sobre o scorecard, né? O pessoal aí, 2 juízes viram 48-47, um pro Hendricks e outro pro Lawler, e aí que veio o grande X da questão, né? Eu até estava acompanhando a luta, nesse fim de semana não estava trabalhando, mas estava obviamente assistindo, e quando o Bruce Buffer disse 49-46, eu falei, pô, deu decisão dividida pro Hendricks, porque eu imaginei que um juiz deu 4 rounds pra ele, né, não pro Lawler. Se tivesse falado 48-47, eu ainda ficaria em dúvida quem tinha ganhado, e aí quando falou 49-46, eu falei, Hendricks. E aí quando falou Lawler, foi assim, né, um balde de água fria, imagina pra todo mundo, ficou um clima de surpresa. Como é que vocês viram essa decisão especificamente, esse 49-46 aí pro Robbie Lawler, que definiu o atleta aí da América Top Team como o novo campeão dos meio médios? Eu acho uma decisão bastante ruim. Eu cheguei até a comentar, acho, com o Bruno no sábado. Na luta de 5 rounds, na minha visão, 3 rounds foram muito claros. O round 1 e o round 5 para o Robbie Lawler e o round 3 para o Johnny Hendricks. Tá? O round 2 e o round 4 foram parciais mais equilibradas, mas eu acho bastante forçado marcar essas 2 parciais bastante equilibradas para o Robbie Lawler. Na minha visão, o round 2, o Hendricks venceu com a margem pequena, e o round 4, na minha visão, é o round da polêmica. Tá? O Hendricks dominou
4 minutos e meio, mas dominou 4 minutos e meio sem efetividade, e o Lawler teve 10, 20 segundos de pressão. Nesse eu acho que cabe debate, cabe discussão sim. No round 2 eu acho que não, acho que foi uma leve vantagem pro Johnny Hendricks, mas foi uma vantagem, sabe? Então o 49-46, na minha opinião, não é aceitável em hipótese alguma, mas o 48-47 para qualquer um dos lados eu acho que é válido. Eu acho que a gente não me incomoda 48-47 Hendricks ou 48-47 Lawler. Ô Bruno, e até pra dar um gancho aqui nessa discussão e saber a sua opinião sobre essa decisão, eu vi muita gente falando que considera essa decisão uma das piores, um resultado que é absurdo, e realmente eu acho difícil, né, ver. Foram poucas pessoas que conseguiram ver 4 rounds. Eu particularmente, acho que não vi ninguém dizer que viu 4 rounds pro Lawler, embora muitas das pessoas não considerem um absurdo o Lawler ganhar. Eu até me coloco nesse grupo. Eu assisti a luta de novo depois, assim, primeiro porque o horário é muito ruim pra gente, né, já prejudica um pouco o julgamento, porque invariavelmente você vai estar a 16 horas sem dormir, 14 horas sem dormir, e alta da madrugada aí, não é muito fácil. E aí eu assisti a luta de novo ontem, no domingo, né, com um pouco mais de calma, e aí eu considerei o round 4 pro Lawler. Foram poucos detalhes ali que fizeram, acho que teve pouca coisa efetiva, né, acho que o Dudu chamou bem a atenção pra isso. E o que teve de efetivo no round foi realmente o momento do Lawler e o fato de que ele fez o Hendricks caminhar muito pra trás. Eu notei isso muito, ele andou muito pra trás, recuou bastante, não buscou a luta, acho que isso aí acabou pesando contra. Então a minha contagem acabou ficando 48-47. Mas o que eu queria dizer é isso, muita gente falou sobre esse 49-46 como um grande absurdo. Eu queria saber o que você acha pior, o juiz ver esse 49-46 que ninguém viu, ou outras vezes, como a gente viu, juízes terem decisões que não dá pra aceitar, tipo, por exemplo, dar a luta pro cara que visivelmente não ganhou. O que você acha pior? O cara acertar o resultado, mas errar a margem, ou como a gente já viu várias vezes, um cara que nitidamente perdeu uma luta, ter um juiz que dá uma decisão favorável pra ele. Aí nesse contexto, onde que você classifica esse resultado do Lawler aí como ruim, ou péssimo, ou pior da história? Eu acho que é ruim igual, né? Porque quando você tem uma decisão que destoa tanto da forma como quase todo mundo viu a luta, né? Porque até uma curiosidade, a minha situação foi mais ou menos igual a sua, né, Lucas? Porque eu tava trabalhando, eu tava escrevendo um relato pro Super Lutas, e na hora que saiu a decisão, né? Foi decisão, não sei o que lá, ele falou 48-47 Hendricks, ou seja, quando ele falou o nome, eu falei, vai ser dividido, né? Aí no último juízo, quando ele falou 49-46, ali eu já botei na cabeça, não, a vitória vai ser pro Johnny Hendricks, já comecei a escrever, né? Só que daí chegou na hora, ele falou que foi pro Lawler, aí eu fiquei meio assustado, assim, eu acho que eu fui influenciado demais por essa decisão, assim, eu já cheguei falando que tinha sido um absurdo e tal, talvez não seja tanto, assim, né? O resultado em si, né, a vitória pro Robbie Lawler, apesar de eu não ter visto a luta dessa forma, eu vi 48-47 pro Johnny Hendricks, a pontuação a favor do Lawler não é um absurdo, porém, você tem uma pontuação que é tão discrepante em relação ao que quase todo mundo viu, aí eu acho que já pega mal mesmo, assim, é a mesma coisa de que você vê uma luta que o cara perdeu a luta claramente, a vitória é dada a ele por uma margem pequena, assim, eu acho que é ruim igual, porque você não pode ter essa discrepância tão grande entre 3 juízes que teoricamente os 3 são muito bem qualificados para avaliar uma luta, e os 3 veem a luta de uma forma completamente diferente, então eu achei que foi uma vitória clara para o Hendricks, apesar de não ter sido uma luta muito, uma vantagem não foi muito grande, né? Eu vi uma vantagem pequena para o Hendricks, mas eu vi claramente essa vantagem por pelo menos 3 rounds, né? Assim, na metade da luta, né? Lá pelo final do segundo round, começo do terceiro, o Robbie Lawler não lutou, né? Não sei se ele estava segurando o gás, eu não sei o que estava acontecendo, mas ele simplesmente não lutou, ele foi muito passivo, ele tomou todas as combinações que o Hendricks tentou dar, né? Principalmente o chute, né? Os chutes baixos que o Hendricks tentou, acabaram entrando todos, né? Então eu vi 3 rounds pelo menos com muita clareza pro Johnny Hendricks, mas é o tipo de luta que existe uma certa margem para discordância, assim como foi a primeira, né? Eu particularmente vi essa segunda luta mais clara do que a primeira, né? A primeira eu também dei vitória pro Johnny Hendricks, porém ali eu falei, essa foi mais apertada, porque realmente o Lawler teve muito mais momentos, né? Muito mais tempo, né? de domínio, enquanto nesse caso não, né? Como o Dudu falou, o Lawler teve pequenos momentos bastante contundentes, porém não foi assim um domínio grande no round inteiro, né? Então eu discordei, né, dessa decisão,
E eu acho que eu fiquei mais marcado, assim, mais revoltado, digamos assim, né? Que eu fiquei, na hora, eu fiquei bastante surpreso. Foi mais como reflexo desse 49 a 46, que ali realmente eu não consigo ver, né? Porque se foram 3 rounds ali pro Lawler, não vi dessa forma, né? Eu vi 3 rounds, pelo menos, com bastante clareza pro Johnny Hendricks. Com base nisso que o Bruno disse, até com relação à primeira luta também, acho que fica uma coisa muito clara e para mim me incomoda muito, que é a gente sentir saudade dos julgamentos do Pride, porque assim como na primeira luta, na luta de sábado, se fôssemos julgar a luta como um todo, não dividida por rounds, muito provavelmente o Rob Lawler venceria as duas. Como o julgamento é dividido por rounds, e aí eu sempre acreditei que essa fosse a maneira mais justa e com menor possibilidade de erros, a gente enxergou a vitória do Hendricks nas duas lutas, apesar que, como já dito, o 48-47 para o Lawler nas duas lutas não é nenhum absurdo, mas na minha visão, e eu queria até saber a opinião de vocês, se fosse um round, se fosse jogar a luta não subdividida por rounds, para mim o Lawler venceu a primeira, venceu a segunda. Então, marcações como essa fazem a gente pensar se a linha de julgamento do Pride especificamente não era a melhor. Partindo desse raciocínio, né, eu acho que as últimas 3 lutas válidas por cinturão dos meio médios iam ser completamente diferentes. A minha opinião sobre Saint-Pierre e Johnny Hendricks foi exatamente essa. Eu achei que o GSP ganhou nos rounds, né, ganhou por 3-2 em rounds. Porém, se fosse uma luta grande só de 25 minutos, ela deveria ter ficado com o Hendricks, né? Com relação ao Rob Lawler, a mesma coisa, né? Na primeira luta, eu também achei que o Rob Lawler, vendo uma luta grande de 25 minutos, ele levou a melhor, mas né, não diminui o erro da arbitragem, na minha visão, nessa última luta, porque se a gente for partir do né? Se fosse uma pontuação diferente, né? Se fosse um critério diferente para se analisar, talvez eles não lutariam da forma que lutaram, né? Porque, enfim, a estratégia às vezes é montada com base nisso, né? Porque pelo menos eu vi, na minha interpretação, o Robbie Lawler parou de lutar na metade da luta porque ele estava descansando, né? Porque se fosse assim, todos os momentos vão ser muito importantes para o julgamento final, talvez ele não seguraria tanto na metade do round, porque eu vi, na metade da luta, né? Porque eu vi que no segundo e no terceiro round ali eu já achei que o Rob Lawler já estava entregue, porque ele simplesmente parou de lutar, né? Talvez pelo excesso de ímpeto que ele usou no começo, né, para tentar surpreender o Johnny Hendricks, ali ele deu uma parada de lutar, né? Então, agora, se realmente esse é o melhor critério, eu também me pergunto, né? Porque seria uma forma diferente dos lutadores entenderem a luta, né? Porque assim, você muda toda a concepção. Eu tenho uma impressão até um pouco diferente. Eu não acho que, analisando a luta inteira, você aumenta os momentos de importância. Eu acho que aí sim. Porque pensa bem, round a round, a memória sua ela é um pouco curta, né? O cara não consegue lembrar com detalhes e riqueza de detalhes o que aconteceu durante 25 minutos. É igual um filme, você assiste aí 1h30, mas o que fica mesmo são momentos de destaque. A sua lembrança não é detalhadamente. Então por isso que eles fazendo essa divisão round a round, você consegue ter uma visão talvez um pouco mais micro, você consegue enxergar pequenos detalhes dessas parciais e aí sim pontuar. Vendo a luta toda, eu imagino assim que o que contaria mesmo na cabeça dos jurados seriam momentos que talvez não totalizassem um round, porque o cara ia ver a luta inteira, no final, o que ele ia lembrar da luta? Ali 5 minutos. De maior ímpeto. Exatamente, os momentos de maior destaque. Então talvez até diminuísse o que eles... Então quem tem maior ímpeto na luta venceria. Situações de domínio estéril, como controlar o centro do octógono, como pressionar o adversário contra a grade 2 minutos, 3 minutos, seriam minimizados. Eu não sei até que ponto que isso seria ruim pro julgamento, sabe? Tem uma alternativa que ela é inversa, né? Que ao invés de juntar tudo e voltar pro que era, né? Analisar a luta inteira... tem muita gente que defende aumentar o número de jurados, que você dilui um pouco esses erros, né? Se fossem 5 caras julgando, a chance de um
que viu completamente diferente. Fazer igual carnaval, né? Mas eu acho que não tô dizendo que vai descartar a nota. Do jeito que gente que entende menos é maior. Mas exatamente, passa justamente por isso, é que eu ia chegar. É que tem que qualificar o votante, mas o que acontece é o seguinte, não só aumentar o número de votantes, mas também acrescentar, às vezes até notas decimais, 9,5, porque tem uma coisa que me irrita, e isso me irrita profundamente. Não foi o caso de Lawler e Hendricks, não influenciou, porque não teve isso. Mas existe uma ditadura do 10-9 que é ridícula, só existe 10-9 no MMA. Eu lembro de uma luta assim, para ficar num exemplo bem recente, Ryan Bader e Anthony Perosh, sabe? O Ryan Bader tinha que fazer o quê pra dar um 10-8 no Anthony Perosh? Tinha de matar ele. Ele vai matar ele no primeiro round. Tinha caso até de ser 10-7. 10-7. Tive até uns 10-7 ali. Pois isso é ridículo, cara. E não existe, sabe? É muito raro você ver um 10-8 e não deveria ser. Porque, sabe, parece que todo round é apertado. 10-9, pra mim, seria assim: o cara foi um round mais ou menos equilibrado e o outro cara venceu. Porque se um round que o. Pensa bem. Se a vitória do Lawler, por exemplo, a gente concorda que o Lawler venceu o round 1, por exemplo, e o Hendricks venceu o round 3. Se a vitória do Lawler no 1 e do Hendricks no 3 é a mesma coisa da vitória do Ryan Bader sobre o Anthony Perosh, então peraí, tem alguma coisa errada, porque o espectro tá muito aberto, sabe? Não é a mesma coisa, são vitórias completamente diferentes. Eu acho que aí é uma precaução que os americanos têm para eles evitar empates, né? Porque se você marca 10-8, né? Vai ter empate. Mas aí se um cara domina um round e o outro domina, sabe? Eu não sei, pode ser um medo, um receio que eles têm disso, mas eu não sei, eles teriam de testar, de fazer algum experimento. E nesse ponto é engraçado que o MMA é um esporte recente e ele às vezes é mais receoso, né, como esporte, talvez até por falta de regulamentação assim ampla e direta, mas é muito localizado, né? Tem Las Vegas, que é central, mas não é oficialmente aquilo que comanda tudo. Então, ele é bem receoso com mudança. Eu tava vendo esses dias alguns torneios da ITF, da ATP, que estão querendo mudar no tênis, que é um esporte quase bicentenário, algumas regras para poder dinamizar e melhorar. E olha que o tênis é tido como o esporte mais arcaico que existe, onde você é obrigado a jogar de branco em Wimbledon e aplaudir, não pode falar durante o ponto, e um monte de outras coisas que são realmente bem chatas e fora de contexto. E o MMA, que é o esporte que não tem como esporte, não tem nem 15 anos de idade, fica aí segurando a onda para fazer algumas mudanças que são necessárias, né? Essa questão da pontuação, toda vez que acontece um negócio desse, vem a pauta, todo mundo discute e não se muda absolutamente nada. Acho que pelo contrário, hoje em dia, se bobear, a gente está tendo ainda mais 10-9 do que tinha antes, né? Inclusive ontem eu fiz questão de notar, às vezes o Bruno até que tava, eu sei que o Dudu também tava acompanhando, mas não sei se vocês separaram isso, que antes da luta começar, eles passam as regras do octógono para poder inteirar o pessoal que tá acompanhando aí, que não é muito familiarizado e tal. E apareceu justamente assim, o vencedor do round leva 10 e o perdedor leva 9. Como se a única forma de pontuar possível fosse 10-9. Apareceu isso na geração oficial do UFC. Então existe não só uma ditadura velada do 10-9, como um incentivo a isso. Então acho que isso, sabe, às vezes abrir um pouco mais a mão pra votar poderia ajudar. Não foi o caso dessa luta específica, mas acho que causaria, até incentivaria os caras a irem pra cima, porque você perde 2 rounds e vai pra cima com tudo no último, você dá um 10-8, você consegue empatar a luta. Se você perder um, empatou o outro, você der um 10-8, você ganha. Então, chega nesse ponto também. Muitas lutas acabam tendo uma dinâmica bem assim, passível de serem controladas por conta disso, né? Você fecha um pouco o leque de possibilidades. Nesse caso, saber um pouco mais do 10-9 seria importante. Tanto na questão de se marcar 10-8, 10-7, que eu acho que tem alguns casos clássicos, Maynard e Edgar, Velasquez e Lesnar, são casos clássicos de 10-7, né? Que não foram marcados, diga-se de passagem. O do Velasquez não foi porque acabou ali, né? Não chegou aí pro segundo round, mas a gente teve vários outros exemplos, né? Que você vê um round que um cara quase mata o outro, assim, que o perdedor fica só na defensiva. E se for um 10-8 é muito, assim, né? Você vê muitas vezes 30-27 para lutas assim, né? Que quando um round só já era para ser 10-7. Sim, mas no meio disso a gente corre o risco de termos muitos empates. Eu acho que assim, se vai ter muito empate, prorrogação com
prorrogação, entre aspas, um round extra com 3 minutos, sabe? Pra alguém vencer. E aí... Desculpa te cortar, Dudu. Da televisão, sabe? O UFC não ia tentar fazer isso uma época, né? Porque eu lembro que quando eles fizeram aquele GP de moscas, né, que coroaria o primeiro campeão, eu lembro que eles iam tentar fazer isso, né? Esse regulamento, se desse empate, eles iam fazer o round extra. E até teve um erro de marcação, porque o Ian McCall e o Demetrius Johnson era pra ter sido declarado empate na hora e ter um round extra, mas por um erro a vitória acabou sendo dada pro Demetrius Johnson e aí eles tiveram que fazer a revanche depois, né? Eles iam tentar fazer isso uma época, né? Nessa época até, inclusive, pensei que alguma coisa estava sendo feita para tentar mudar isso, né? Ok, então, pessoal, só mais um último assunto aí sobre Hendricks e Lawler, que é uma opinião pessoal de vocês aí sobre o impacto dessa vitória do Lawler na categoria, tanto em termos assim históricos, né? Eu disse aí na nossa chamada, é a primeira vez que o atleta da American Top Team, que é uma equipe tradicional, hoje talvez assim em termos de volume de atletas seja a maior equipe dos Estados Unidos, até porque dizem, né, não existe nenhuma fonte que confirme, mas dizem que é a que cobra a menor taxa pro atleta ficar, né, a porcentagem de bolsa aí pro atleta treinar lá, então chama mesmo a atenção do pessoal. Tem muita gente boa que passou e continua lá na América Top Team. Primeiro cinturão do pessoal, que até fizeram questão aí de homenagear o Carson Gracie, né, que era da Brasil Top Team e tal, foi bacana. E se isso pode representar uma alternância de cinturões, né? Veja aí pra você ver, é a segunda vez sem o Saint-Pierre que o cinturão tá em disputa, já mudou de mão, e vem aí o Rory McDonald. Será que o McDonald fica? Será que a trilogia aí, Lawler e Hendricks passa na frente? Como é que vocês veem aí em termos históricos, né, essa virada? E eu acho que outra coisa também, né, a maior barbada do ano é no World MMA Awards o Comeback of the Year pro Robbie Lawler, né? O cara que... Sim. Então essa barbada, essa acho que não vale nem o comentário, mas como é que vocês veem, tanto historicamente quanto já pensando aí, projetando o futuro, esse triunfo do Lawler aí sobre o Hendricks? Eu acho que o mais legal da American Top Team, que a academia é muito legal, queria mandar um abraço pro pessoal de lá, eu sei que eles sempre escutam a gente, o Stephanie Dias, o Kona, que é gente finíssima, mas uma coisa que é legal, a academia é gigantesca, formou muitos atletas, teve muita gente no UFC durante muito tempo. Hoje eu acho que mudou um pouquinho a forma de se trabalhar por lá. Hoje eu acho que eles têm menos atletas, mas atletas com mais potenciais. É uma academia dos Estados Unidos formada por brasileiros, liderada por brasileiros, mas que teve 2 cinturões importantes de americanos, e de americanos que eram completamente zebras, né? Antes do Rob Lawler, o último cinturão importante que a American Top Team teve foi do Mike Brown, né? Então, depois de algum tempo, eles conquistam o cinturão mais importante da categoria. Naquele momento, o cinturão do WEC era o mais importante dos pesos pena. Hoje, naturalmente, o cinturão do UFC nos meio médios, e de forma sensacional, né? E nesse meio tempo, alguns brasileiros chegaram perto, mas não conseguiram disputar e vencer as suas lutas por esse título. Eu me lembro do Hermes França, que chegou a desafiar o Sanchurk, o Thiago Pitbull desafiou o Saint-Pierre, e quando a gente fala de Thiago Pitbull, acho que foi até uma comparação que o Bruno fez. Se o Thiago Pitbull estivesse naquela fase que ele estava quando ele lutou contra o Saint-Pierre, ele era um cara que tem um jogo muito parecido com o jogo do Rob Lawler. Então ele tinha jogo para estar no alto nível ainda. Porventura, por contusões, por desvios da sua carreira, ele hoje está meio que no limbo da categoria de meio médios do UFC. A gente torce para que ele volte e volte bem. Mas o mais legal é que uma academia como a American Top Team, que tem algumas filiais nos Estados Unidos, está abrindo filiais no mundo árabe, onde tem muito dinheiro. Então a gente parabeniza a equipe que trabalhou muito, bateu na trave algumas vezes, mas enfim conquistou um cinturão do UFC. Eu acho que essa conquista do Rob Lawler, primeiro de tudo, é lógico, tem essa história de que o Rob Lawler teve essa recuperação na carreira, né, que ele saiu do UFC, teve que recomeçar do zero, né, lá no Strikeforce. Ele teve até uma campanha bem instável, né, ele foi cinco derrotas, ô Bruno, e só pra assim, ele foi finalizado pelo Jason Miller, cara. Ele perdeu pro Lawrence Larkin, sabe, foi uma série de coisas assim, pô, o cara chegou assim perto do fundo do poço, né? Era um prospect tanto com 20 e poucos anos, mas esses 2 momentos especialmente, acho que terríveis, né? Só pra também dar um pouquinho de munição.
Exatamente, né? Porque quando ele começou no UFC, ele começou no UFC muito jovem, né? E ele era o cara para substituir o Matt Hughes, né? Porque o Matt Hughes era o sucessor do Pat Miletich e o Robbie Lawler era o cara para ser o sucessor do Matt Hughes. Só que acabou não acontecendo, né? Demorou demais para ele conseguir esse cinturão, né? Ele teve muitas andanças por aí, saiu, teve momentos ruins mesmo, né? E ele conseguiu ressurgir, né? Ele voltou pro UFC e tá sendo um lutador muito sólido, né? Você vê que ele já fez várias lutas desde que ele voltou pro UFC. Ele não tem essa alternância de desempenho que ele costumava mostrar, né? Ele conseguiu ser bastante consistente, conseguiu as vitórias que ele conseguiu, ele foi bastante contundente, e quando ele perdeu foi uma luta apertada também, que ele perdeu pro Johnny Hendricks, que não é demérito nenhum. Mas agora eu tô bem curioso para ver o que vai ser da categoria dos meio médios daqui para frente, né? Porque a gente vê o que vai acontecer primeiro de tudo, né? O Rory MacDonald tinha essa promessa de disputar o cinturão a seguir. Não sei se isso vai acontecer, né? Eu acho que é até provável. Eu não casaria a trilogia agora, mas eu acredito que o UFC vai fazer isso, né? Vai casar essa terceira luta entre o Johnny Hendricks e o Robbie Lawler, né? Ou seja, em um ano e meio, a gente vai ver 3 lutas com 2 lutadores disputando o cinturão dos meio médios. Se for o Rory MacDonald, vai ser uma revanche de uma luta que já aconteceu, né? E se você pegar qualquer outro dos tops do meio médio, né? De caras que estão ali perto de disputar o cinturão, que estão em condições de disputar o cinturão, ou o Robbie Lawler já venceu, né, como é o caso do Matt Brown, por exemplo, do Jake Ellenberger, né, se o cara ressurgir das cinzas e ter a chance de disputar o cinturão lá pra frente, ou são companheiros de treino dele, como é o caso do Tyron Woodley, do Hector Lombard, até do Thiago Pitbull mesmo, né, que a gente tá falando dele agora. Então, eu acho que a categoria dos meio médios agora tá num momento meio estranho, né, porque são sempre as mesmas figuras ali disputando a ponta, e eu não sei o que o UFC vai fazer a seguir, né, se vai botar o Rory MacDonald pra fazer essa revanche, se vai fazer a trilogia com o Johnny Hendricks, enfim, o que vai ser, né? Porque é até engraçado que o George St. Pierre dominou a categoria por vários anos, e agora que ele saiu mesmo, a categoria começa a rodar de uma forma que a gente não via já faz um tempo, né? Então, pessoal, a gente poderia ficar horas aqui, né, falando sobre essa luta. Acho que a gente já ficou quase isso, mas a gente poderia ficar mais ainda falando sobre essa luta, porque realmente foi um momento aí marcante e um ano difícil, né, pro UFC. Então acho que, apesar dos pesares, o Bruno ainda comentou, não foi o melhor evento do ano, mas certamente foi um dos pay-per-views aí mais marcantes. E terminar dessa forma aí com 2 lutas muito empolgantes pelo cinturão, que mexeram realmente com o público, fizeram com que a gente voltasse aí a bater boca, discutir, discordar e tal sobre MMA, foi muito bacana. Acho que foi um momento. Olha, eu vou dizer o seguinte: 2015 pode ser, eu até disse, né, que 2014 parece que foi o ano da super correção pro UFC. 2013 funcionou muito bem, muita coisa boa, grandes momentos, surpresas e campeões que caíram. E aí 2014 parece que foi o balde de água fria, né? Porque 2014, 13 foi acima da média, 14 uma porcaria. Até o pessoal já saiu uma notícia recente que o UFC perdeu acho que 40% do seu valor de mercado aí, segundo um estudo de um instituto independente. E 2015 promete ser um ano muito bom de novo, porque assim, né, quando o referencial anterior é ruim, a tendência é que as coisas melhoram. E pra quem é um pouco mais espiritualizado e tal, tem aquela, né, de que o dia é mais escuro antes de amanhecer. Então parece que o UFC comeu o pão que o diabo amassou esse ano, pro ano que vem se dá um pouco melhor. E até as chamadas para as lutas do ano que vem me empolgaram um pouco. Eu tava vendo o Luke Thomas, né, que é um dos editores aí daquele ESPN, né, um portal de esportes aí bem famoso nos Estados Unidos, onde fica o MMA Fight, em alguns outros sites importantes. Ele tava dizendo isso, que foi um respiro interessante pro UFC, que tava muito monótono, né, o jeito que o UFC tava fazendo chamadas, e as chamadas para os do John Jones e do Anderson Silva foram muito legais. E acho que isso já dá uma ideia de que 2015 realmente promete. E essa forma como terminou 2014 nos pay-per-views, né, a gente ainda tem o Cigano e na outra semana o UFC Barueri, mas essa forma como foi encerrado assim os grandes eventos, esses major events mesmo do UFC, deu um prognóstico bacana pro ano que vem, e acho que deixou o pessoal realmente com aquela água na boca pra já entrar em 2015 com os 2 pés aí na porta. E a gente vai passar então pra luta anterior, que ao meu ver foi assim, olha, de deixar de queixo caído. Realmente o nosso digníssimo Antônio Pérez fez o Toninho para os mais íntimos, fez uma exibição de gala, e depois de ter ser totalmente massacrado pelo Gilbert Melendez, que não é qualquer um, na minha opinião, é ainda o segundo melhor peso leve do mundo, e é um cara assim que mostrou muita qualidade para fazer aquele primeiro round que fez, e não deixando realmente o Anthony Pérez respirar. Mas o cara até nosso amigo Alexandre Matos, né, já foi também aqui nosso colega de Superlutas, mas
também tá aí à frente do MMA Brasil, ele gosta de dizer que o Anthony Pettis talvez só comparável ao Anderson Silva, né? A quantidade de recursos que esse cara tem e a forma como ele usa o QI de luta dele, que é altíssimo, tão bem pra poder tirar coelho da cartola e fazer coisas improváveis, né? Foi assim, não foi com a dramaticidade de um quinto round, mas eu diria que lembrou um pouco aquele triângulo do Anderson Silva no Chael Sonnen. Eu tô exagerando aí, pessoal, essa vitória do Pettis contra o Melendez, ou vocês não ficaram tão impressionados quanto eu? Não, eu fiquei bastante impressionado, porque a gente sempre viu o Anthony Pettis ser um cara de trocação, né? Ele sempre teve muitos recursos, muita criatividade, ele bate com ângulos que ninguém bate, é um cara que tira golpes da cartola, né? Até pra lembrar daquele chute subindo na grade, que ele nunca tinha feito aquilo na vida, né? Ele simplesmente nunca tinha treinado, ele fez na luta e conseguiu confirmar a vitória dele contra o Ben Henderson lá no WEC. E então, na trocação, ele sempre foi muito gênio, assim, né? Isso sempre foi muito claro. Só que nas duas últimas lutas, né, ele finalizou caras que eram infinalizáveis, né? Que nunca ninguém tinha conseguido finalizar os dois. E isso que mais surpreende, né? Porque é um cara que tem esse recurso todo em pé e ele tá mostrando que aos poucos ele tá pegando essa imprevisibilidade dele também na luta de chão, porque o Melendez tinha uma estratégia muito clara para essa luta, né? Que era justamente abafar. Ele não ia ser louco de trocar com o Anthony Pettis, dar espaço pro Pettis dar o show dele, né? Então a estratégia dele era realmente levar a luta pro chão, tentar abafar, clinchar e minando, né? Fazer isso por 25 minutos. Mas foi o que ele mesmo falou, né? Ele mesmo, Melendez, falou depois da luta na coletiva, né? Era uma estratégia que ele não podia se dar o luxo de se distrair por um segundo sequer, né? Ele tinha que ficar 25 minutos do começo ao fim focado no gás, sem cometer um erro, só com movimentos precisos. Mas é muito difícil você fazer isso contra um cara como o Pettis, né? E quando a luta tinha um mínimo de distância, que eles até trocaram de forma bem franca, assim, antes de o Melendez conseguir a queda, conseguir pelo menos clinchar, né, grampear para tentar a queda, o Pettis conectava uns golpes muito duros, assim, e acho que foi isso que fez com que o Melendez fosse até um pouco displicente para as pernas e desse essa brecha pro Pettis encaixar aquela guilhotina, né? Mas eu fiquei muito impressionado justamente por isso, porque as armas mais fortes do Pettis são justamente na trocação, e ele aos poucos está se tornando um cara que consegue driblar, ele está conseguindo fazer da fraqueza dele uma força também, né? Que é justamente, teoricamente o antídoto para você vencer o Pettis é levar ele pro chão e segurar ele ali, mas não é bem assim, né? Agora ele tá deixando muito claro que não é simplesmente só quedar, mas você tem que quedar e ficar muito esperto, porque se você bobear ele pega um braço ou pega um pescoço ali, né? Olha, o Bruno, tem um detalhe até que foi levantado, eu acompanhei até lendo no sexto round do meu amigo Renato Rebelo aí, que levantou essa bola. Eu achei interessante que eu achei que tivesse ouvido isso, mas não fiquei muito certo. Então quando ele trouxe a bola ali, eu falei, olha, então é verdade. Não sei se você chegou a acompanhar ou se é novidade, mas você chegou a ouvir o Jake Shields gritar "Don't chase him too much" pro Melendez, pra ele não ficar indo muito atrás do Pettis. E eu não entendi, cara, esse negócio, porque o gameplay dele era justamente o contrário. Era justamente ir atrás do Pettis, sufocar, trazer pra curtíssima distância. E você citou bem, ele tava fazendo com maestria no primeiro round. As sequências dele estavam todas terminando na grade e agarrado mesmo, agrampeado, mas não de uma maneira ineficiente como fez o Hendricks em alguns momentos. Até, só pra trazer, o próprio Hendricks reconheceu que lutou um pouco abaixo, né? Ele falou que não ficou feliz com a forma como atuou, ficou meio impotente em alguns momentos. Mas o Melendez não, ele entrava, era ali, 2 golpes retos, um chute e entrava nas pernas, e realmente cansou o Pettis, fez o campeão ter trabalho e não ter espaço para pensar e para desenvolver seu jogo. Mas aí na hora que eu escutei o Shields gritando isso, depois fui ver que realmente foi, eu não entendi muito bem essa do corner do Melendez, de não ficar indo atrás do Pettis. Aí, com o primeiro espaço que ele teve, ele tomou um frontal na cara. Do segunda vez que ele já deu um pouco mais de espaço, já veio aquela direita, e aí o caminho estava aberto, né? Que o Melendez, grog, tentou dar um single leg totalmente ao léu e acabou sendo pego naquela guilhotina. E a mudança de estratégia do Pettis merece ser também aqui enaltecida, porque ele viu muito rápido, né, a brecha para ir pro golpe e foi inapelável. Ele finalizou. O Melendez tem a carreira de 12 anos, primeira vez que foi finalizado. Mas você chegou a ver esse lance do Shields? Se não, mas como é que você vê esse conselho dele? Foi mal o corner do Gil? Eu não ouvi isso na hora não, né, mas de qualquer forma foi uma coisa que o Melendez não obedeceu, né, porque
Essa foi uma luta que de um prognóstico até tranquilo de se fazer, assim, não com termos de resultado, mas em termos de estratégia, porque não tinha outra coisa para o Melendez fazer, né? Porque ele, por mais que eu também veja o Melendez como o segundo melhor leve do mundo, né? Somente atrás do Pettis, o Melendez, ele na trocação não tinha como, né? Não tinha jogo para fazer frente ao Pettis, principalmente porque ele sempre foi um cara que joga mais plantado na trocação, né? Então acho que se ele não perseguisse tanto o Pettis assim, ele ia ser algo fixo, né? Como você bem falou, né? No momento que ele deu brecha, ele acabou sendo. Mas realmente, assim, a estratégia dele não tinha como ser diferente, né? Mas aí que tá, né? Eu também às vezes me pergunto o que quis dizer, né, o Jake Shields falando uma coisa dessa, porque chegou um determinado momento, né? Aí não vou me recordar de cabeça se foi no final do primeiro round, se foi no começo do segundo, que o Melendez estava tão afobado indo para cima que ele estava abrindo muita brecha para tomar uns contra-ataques que ele estava tomando, né? Porque ele chegava, se aproximava, ele encurralava o Pettis na jaula, ele trocava ali um soco meio estabanado e ele sempre levava pior, e aí ele ia para as pernas. Então ele fez isso e ia para as pernas. Então, ou seja, não sei se ele se referia de repente, pô, você está indo muito estabanado, sabe? Tenta dar uma segurada porque a forma como você está tentando ir com muita sede ao pote está dando brecha para ser contra-atacado, assim, porque... Entendi, às vezes não necessariamente para ele não persegui-lo no sentido de encurralar, mas encurrala, mas com um pouquinho mais de cautela. Isso, talvez tenha sido tipo, não vá com tanta sede ao pote, assim, não sei, aí é uma leitura, palpite, né? Uma leitura, porque não tinha como ser diferente, né? Você chegar e falar assim, não, tenta trocar com ele a longa distância, é loucura, deixa ele solto, livre, leve e solto. E você vê alguém, cara, nos leves, assim, mesmo o Khabib Nurmagomedov ou algum outro lutador aí dentro, fora do UFC, qualquer lugar do mundo que consiga executar esse gameplay por 25 minutos, assim, basicamente tinha de ser um Caim Velasquez dos leves, né? Tem alguém ali com essa característica? Eu acho que o Nurmagomedov é a maior ameaça para o Pettis, né? Porque eu vejo o Melendez como o segundo melhor peso leve do mundo. Mas, numa categoria como os leves, onde a gente tem tantos atletas no top 10 que são tão parelhos e com estilos diferentes, né? E tem aquela velha frase que estilos fazem lutas. Eu acho que o estilo do Nurmagomedov de ser um cara bem incansável, né? E que queda bem, que grampeia bem, eu acho que ele faz o que o Melendez tentou fazer melhor, né? Ele consegue ser mais implacável, consegue quedar melhor, né? E controlar melhor. O Pettis seria o favorito ainda, né? Eu acho que o Pettis é um cara que realmente, assim, o clichê se aplica totalmente com ele, assim, se você se descuidar por 5 segundos, ele vai acabar com a luta, né? Ele mostrou isso nas últimas 2 lutas e vai mostrar ainda muito mais para todo mundo. Mas eu acho que o Nurmagomedov é a maior ameaça a ele, assim, se ele passar pelo Nurmagomedov e tirar alguma da cartola como ele fez, aí segura que esse cara vai longe. Ainda mais, né? Então, a gente passando aí dessas disputas de cinturão, galera, eu vou deixar o card principal livre aqui para um destaque de cada. A gente teve Travis Browne derrotando o Brendan Schaub com um nocaute ainda no primeiro round. Teve a vitória relâmpago do Todd Duffy, né, voltando, ele depois de uma doença degenerativa grave, voltando aí ao octógono e batendo o Anthony Hamilton também por nocaute, esse relâmpago, né, 30 e poucos segundos. E a vitória do Tony Ferguson sobre o Abel Trujillo, né, que é, assim... O Abel Trujillo, pô, é igual um Opala. Ele começa a todo vapor, corre, voa, mas o tanque bebe, que é uma beleza. E aí dá 4, 5 minutos, o cara tá morto e vira alvo fácil aí. O Tony Ferguson foi mais um a se aproveitar. O El Cucuy conseguiu aí mais uma vitória. Ampliou sua série, inclusive, invicta aí no UFC. Quais foram os destaques aí pra vocês nessa programação principal, galera? Acho que o Ferguson é um daqueles caras que venceram o TUF e que, porventura, são bem subestimados, sabe? É um baita lutador, emplacou sua 4ª vitória consecutiva, venceu um cara duro que tem pressão, e ele até disse isso depois da vitória. Eu sabia que eu tinha que aguentar a pressão do início para vencer depois. Então, um lutador que entra já com essa consciência de suportar uma pressão inicial, para depois de, mesmo que sentindo, mesmo que ainda avariado, consiga colocar uma tática em jogo, tem que ser muito respeitado, vencer uma baita luta. Eu acho que ele já começa a sonhar com lutas maiores, sabe? Ele está numa divisão que é extremamente disputada. A gente já falou que os pesos leves tem 7, 8 caras que podem disputar o cinturão, e sim, não sei se vencer o Anthony Pettis, porque
Ele é, sem sombra de dúvida, um dos melhores pesos por pesos do mundo, sim. Mas fazer luta contra ele, ele tem jogo para fazer luta contra Rafael dos Anjos, Ben Henderson, Nurmagomedov, ele tem caixa para fazer isso, sabe? E é um cara que a gente fica feliz de ver ele em ação, e eu acho que ele é um dos grandes destaques do card principal dessas lutas que não valeram o cinturão. O meu destaque foi outro retorno, né, depois de um longo tempo, assim como aconteceu com o Anthony Pettis, mas é o retorno do Todd Duffy, né? O Todd Duffy, ele começou muito bem, né? Não só no UFC, mas a carreira dele no MMA, né? Primeira vez que eu vi o Todd Duffy lutar foi no Jungle Fight, né? Quando ele tirou a Suério Silva pra nada, né? O Suério Silva é um cara bem mais experiente, rodado, tinha lutado no UFC, no Pride, nunca tinha sido nocauteado, e ele tirou a Suério Silva pra nada, né? Aí depois ele foi pro UFC também, já começou com tudo, mas a carreira dele desandou, não só por resultados ruins, mas também com essa doença que ele teve, né? E todas as lutas que ele realmente ganhou, ele ganhou com muita autoridade, assim, ele realmente passou por cima do adversário, e por mais que o Anthony Hamilton não seja nenhum parâmetro, né? O Anthony Hamilton não é nem o 20º melhor peso pesado do mundo, peso pesado que não é a melhor categoria do UFC, né? Mesmo pior. Assim, é a pior categoria do UFC. Mas de qualquer forma mostra que o Todd Duffy é um cara que tem um potencial muito grande, assim, né? Ele sempre mostrou esse potencial, mas também ao mesmo tempo sempre acontecia algo que travava esse potencial, como foi aquela derrota bizarra que ele sofreu pro Mike Russon, né? Que foi talvez acho que a maior virada da história do UFC. Então esse retorno me chamou bastante atenção, na forma como ele voltou, conseguiu voltar, manteve a pressão, manteve a objetividade, né? Você pegando aqui as últimas 3 lutas dele, a luta que mais demorou, né, de todas as lutas que ele fez no UFC, na verdade, a que mais demorou foi contra o Phil DeFries, com 2 minutos, né? Isso tirando a luta que ele perdeu, obviamente. Então, eu tô curioso para ver o que vai acontecer com o Todd Duffy, porque por mais que ele ainda é muito jovem, a carreira dele ainda teve muitos altos e baixos, ele ficou esse longo tempo parado. Eu tô curioso para ver o que vai acontecer com ele, assim, a posição que ele vai assumir na categoria dos pesados, porque ela tem uma lacuna muito grande, né? A gente tem os 3 maiores pesos pesados da atualidade, que seriam o Velasquez, o Cigano e o Verdun. Eles estão muito à frente dos demais. Talvez o Miocic entre aí, né? A gente vai descobrir isso no próximo sábado, mas tem uma lacuna muito grande atrás desses tops, né? Então, eu tô curioso para saber até que ponto o Todd Duffy é um candidato a assumir, ou se ele vai ser realmente esse cara que vai nadar e morrer na praia, como aconteceu contra o Mike Russon. Então, esse retorno em alto estilo do Todd Duffy é o meu destaque do card principal. Falando do card preliminar, eu vou até ser gentil, porque tem um pote de ouro aí nesse card preliminar de assunto, que é a vitória do Josh Samman sobre o Ed Gordon. Então eu vou ignorar por hora essa luta, esquece Josh Samman e Ed Gordon, e aí vou deixar vocês separarem o destaque de vocês, e aí todo mundo vai ter a chance de falar sobre essa vitória aí do semifinalista do TUF 17, já viu, galera? Opa, beleza, então eu fico talvez com o verdadeiro grande nome do card preliminar, que é o Ryan Faber, né? Faber que baita lutador, tô falando como o Neto, ex-jogador Neto, baita lutador, baita caráter, mas brincadeiras à parte, Faber que é um lutador sensacional, muito, muito bom, talvez uma pena que ele tenha encontrado na sua carreira com o José Aldo e o Renan Barão, mas ele venceu o Rivera de uma maneira bastante ruim, né? Uma luta que ele era bem favorito, não começou tão bem e o Rivera estava gostando daquela luta, quando um dedo no olho verdadeiramente mudou o destino das coisas, daquela que seria, sem sombra de dúvidas, a maior vitória da carreira do Cisco Rivera. E aí que entra a história de novo, que a gente vai falar pela milionésima vez do replay. Por que não usar o replay naquele momento? Marcar um non-contest, remarcar a luta, sabe? É luta transmitida na Fox, é luta transmitida para os Estados Unidos inteiro. Talvez seja a pior vitória da carreira do Ryan Faber, porque ele venceu com a ajuda de um golpe ilegal, sabe? Rivera já anunciou que irá recorrer, que irá pedir a anulação da derrota, mas a gente sabe que se isso não foi feito na hora,
é bem pouco provável que a Comissão Atlética de Nevada altere o resultado depois, sabe? Eu também não entendo por que não usar esse recurso na hora, né? Porque na hora todo mundo viu, né? E não é a primeira vez que isso acontece, né? Porque a gente viu, de cabeça eu lembrei na luta do Crocop contra o Mustafa Al-Turk também, que foi o retorno do Crocop UFC, foi a mesma coisa, né? Foi uma dedada no olho que atrapalhou. A gente teve também Scott Jorgensen em Formiga, né? Que foi aqui no Brasil, acho que foi em Natal, se eu não estou enganado, que teve uma cabeçada, né? Que levou à finalização. Enfim, exemplos não faltam. E acho que de cabeça eu só lembro de uma vez esse resultado ter sido revertido, que foi a luta do Charles do Bronx contra o Nick Lentz, né, que foi uma joelhada legal e depois ele deu o mata-leão, só que eles acabaram transformando em no contest, né. É mais um exemplo dessa falta de critério, né, porque uma derrota, no caso do Rivera era a luta da vida dele, né, porque, primeira vez que ele pegou um cara que realmente é uma grande estrela do MMA, numa luta que tava os Estados Unidos inteiro vendo, né, tava passando pela Fox, era a chance que ele tinha de virar, de fazer se fazer reconhecer, né, para todo mundo, né, e acabou perdendo por uma coisa dessa. Agora, com relação ao meu destaque, se não tem Faber, se não tem o Seaman, eu acho que ficaria com a luta do Pettis Jr., né, do Sérgio Pettis, que eu acho que foi talvez a atuação mais sólida dele no UFC, né, que ele começou muito mal, né? Ele começou já tomando um knockdown que, parecia ali que ele ia perder a luta já por nocaute. Mas ele conseguiu se recuperar, ele conseguiu ser estratégico, né? Não é fácil você ter uma luta passando, tendo o destaque que teve, né? Que pelo fato de ele ser o irmão mais novo do Anthony Pettis, que tava todo mundo vendo, vamos ver como é que vai ser o irmão dele, né? Ele tem sempre essas comparações que são bem ingratas com ele, né? E ele conseguiu manter a frieza, ele conseguiu reverter a luta, e venceu merecidamente, né? Agora, a única coisa que eu acho que ele deveria talvez rever é essa categoria que ele tá lutando, porque ele tá lutando nos galos, ele me pareceu bem menor do que o Matt Hobber, que o Matt Hobber não é um dos melhores atletas da categoria, isso a gente já sabe, né? Então, eu acho que o Sérgio Pettis, apesar de ele ter mostrado bastante calma, bastante maturidade para um cara que tem 20 e poucos anos, se não me engano ele tem 21 anos de idade só, e então ele já mostrou ter bastante qualidade, mas eu acho que ele também poderia rever e talvez descer para os moscas, talvez seria um melhor negócio para ele, mas seria o meu destaque, o melhor destaque do resto acho que foi o Sérgio Pettis nessa segunda luta da noite. Só pra gente registrar, o Pettis falou sobre isso, viu, Bruno? Depois da luta ele disse que pretende mudar de categoria, que tá realmente se sentindo pequeno, e apesar dos pesares, ele destruiu o rosto do Matt Hobber, né? Eu vou ver se eu coloco o link na descrição pro pessoal que tá ouvindo aqui, e a gente põe também alguma coisa na matéria, né, desse podcast, pra quem quiser ver. Mas tem uma foto do Matt Hobber no aeroporto, cara, mas o olho dele tá assim, um bagaço. O Sérgio Pettis, o olho esquerdo dele, eu tô tentando imaginar a foto aqui de novo pra ver qual olho isso é, mas tá assim, destruído, completamente fechado, um roxo assim, quase, poucas vezes a expressão, né, em português a gente fala olho roxo, né, em inglês falam black eye, mas poucas vezes a expressão inglesa fez tanto sentido assim, porque tá uma coisa horrorosa a cara do Matt Hobber depois de trombar com o Sérgio Pettis, e não à toa foi eleita aí a luta da noite, né? Os dois irmãos, acho que deve ser inédito isso, dois irmãos ganhando 2 monos aí do UFC. Mas antes da gente encerrar essa edição do podcast, galera, especial sobre o UFC 181, vamos falar do creme de la creme aí, tirando as disputas de cinturões, que foi essa volta do Josh Samman. O Josh Samman, que, para ser bem sincero, né, eu como pessoa física, né, assisti o TUF 17, eu tinha uma preguiça do inferno do Josh Samman, porque ele era um mala sem alça, convencido pra caramba, e que, ao meu ver, assim, frangou bonito pro Uriah Hall, porque na semifinal o Dana White chamou todo mundo lá pra decidir quem ia fazer, né, a luta semifinal. Esse TUF foi de uma categoria só, então ele teve mais lutas, né? O pessoal passou por 3 lutas até chegar a essa fase. E aí estavam na disputa 2 atletas do time do John Jones e 2 do time do Chael Sonnen. Era o Uriah Hall, o Kelvin Gastelum, que acabou sendo campeão, os dois até fizeram a final. E tinha o Dylan Andrews, que foi a última escolha, inclusive, né? A penúltima foi o Kelvin Gastelum. O Dylan Andrews, que é um neozelandês, tá até hoje no UFC. E o Josh Samman, ambos do time do John Jones.
E perguntados e tal, todo mundo lá, o George Seaman deu um jeito de fazer a cabeça do Dana White, também do Jones, para poder evitar o duelo dele com o Hall, porque ele era o melhor, eles consideravam o melhor. Ele falou: eu sou o melhor da casa, o Uriah Hall é o segundo melhor, e nós dois temos que lutar na final, vocês querem um espetáculo e tal. Falou um monte lá, ao meu ver, morrendo de medo de enfrentar o Hall e ir pro hospital também, porque foi o que aconteceu com todo mundo, inclusive com o Dylan Andrews, foi o cara que veio a calhar de enfrentar o Hall e acabou indo pro hospital, como os outros 3 adversários dele aí, inclusive o Adam Cella, né, que tomou aquele chute na cara lá e caiu quase apagado, teve que ser tirado de ambulância aí do set de filmagem. E o George Seaman tinha essa pecha aí de ser um cara meio pregão desde que ele saiu do TUF, só que ele sumiu por contusão e tal, e aconteceu uma história, pra quem não tá, né, ligado. Aconteceu uma história com o Seaman muito dramática. Ele perdeu a namorada num acidente de carro, e que, pra quem acompanhou o Countdown, ou até qualquer vídeo, né, que antecedeu esse evento, viu que o Seaman, ele se disse um pouco culpado por isso. Ele se sente um pouco culpado, porque nas palavras dele, a namorada tinha um péssimo hábito de mandar mensagem de texto ao volante, e no momento do acidente ela estaria trocando mensagens com ele. Ele saiu, foi pra casa e ficou, ou pra academia, não sei, e eles trocaram mensagens enquanto ela estava ao volante, né? E isso acabou depois ela sofrendo um acidente e falecendo. E ele ficou muito mal com essa situação, por motivos óbvios, é bom que se diga. E dava pra notar de longe que, apesar de ter muita gente ali fazendo luta importante, ninguém estava tão feliz e tão... não sei, a gente pode dizer assim, se sentindo até abençoado por poder estar lá lutando, quanto o George Seaman, né? O cara era pura alegria e quase assim, delírio de estar pisando no octógono para enfrentar o Ed Gordon, que foi o campeão da 19ª edição do The Ultimate Fighter, até vencer o brasileiro Diego Lima na final. E o Ed Gordon, cara muito duro, né? Ele, inclusive, tem um histórico aí grande ele é um lutador de boxe, né? Ele é jamaicano, foi o único não americano a lutar nesse evento. Treina com Chris Weidman lá na Serra Longo, né? Na academia em Nova York. E foi nocauteado com um chute assim espetacular. O primeiro nocaute, inclusive, sofrido aí na carreira do Ed Gordon. E aí, essa volta por cima, que provavelmente não vai ganhar o prêmio de Comeback of the Year, né? Por causa de toda a situação do Lawler, e também porque é uma situação particular, acho que extra-octógono, envolvendo o George Seaman. Mas eu queria, assim, o depoimento tanto do Dudu quanto do Bruno sobre essa situação envolvendo o George Seaman e como essa foi uma das histórias mais legais desse UFC 181 e, por que não, até do UFC aí, né, nessa temporada. Para completar a história, Lucas, no sábado saiu o aniversário da namorada morta dele, né? Então, é uma história daquelas sensacionais de superação, de volta por cima. É a história a ser contada desse evento, tirando as lutas por cinturão, sabe? Eu acho que o Lucas descreveu o Seaman muito bem, desde a sua passagem no TUF até os dramas pessoais que o afastaram do octógono por algum tempo, até esse momento sensacional que foi a luta do sábado. Uma luta do sábado que ele estava perdendo com uma margem bastante considerável. Era o azarão da luta, não conseguia se encontrar, até que quase que, entre aspas, achou aquele golpe num nocaute belíssimo, digno de um prêmio de performance da noite, sabe? E a imagem dele no octógono, com os olhos mareados, visivelmente emocionado, era de quem verdadeiramente passou por um drama de verdade. Assim. A gente vê alguns dramas fakes, histórias que algumas pessoas tentam contar para se valorizar, mas no caso dele especificamente é sensacional, cara. Aquilo é a história a ser contada do evento, sabe? Inclusive, o George Seaman disse em uma entrevista, acho que foi para o MMA Junkie, se eu não me engano, que a última mensagem que ele recebeu da namorada dele foi às 8h36 da noite, e a polícia já estava nos destroços do carro da namorada dele morta às 8h41, ou seja, 5 minutos depois, né? Então, é uma história terrível, né? Então, você imagina o inferno que esse cara passou, e foi justamente o que ele falou depois da luta no octógono, foi justamente isso. Ele falou, eu tava aqui perdendo a luta, né?
pra um negão desse tamanho, pro cara gigante, mas isso aqui não era nada, perto do que eu passei, né? Porque a depressão que o cara deve ter passado, né? Deve ter passado pela cabeça dele, não deve ter sido nada fácil. E é justamente isso que o Dudu falou, né? Que a gente, vira e mexe, a gente tenta ver o UFC, às vezes, tentando dar uma forçada na barra de encontrar alguns dramas, né? Pô, o cara tá passando por um baita de um drama e tal, não sei o que, mas esse caso é um drama muito, muito real, assim, muito... Não é nada forçado justamente por tudo que aconteceu com o Josh Samman. E eu acho que a forma como ele venceu também, né? Você viu até a reação dele depois da luta. Até me lembrou um pouco a reação do... Claro, né? Sem querer comparar os dramas, né? Mas a reação do Dominick Cruz quando ele ganhou do Mizugaki, né? O Dominick Cruz, em setembro, ele estava voltando depois de quase 3 anos parado também, passou por vários questionamentos, ele ganhou, você vê que o cara fica assim numa outra dimensão, sabe? Olhando pro nada, meio doido, assim, o cara não sabe o que está acontecendo porque justamente acho que a pessoa deve ter sonhado tanto com aquele momento, né, de você voltar pro octógono e vencer da forma como que você vence. Eu acho que demora alguns bons minutos pro cara, pra cair a ficha mesmo, né, pro cara começar a assimilar o que está acontecendo. Então foi uma baita de uma história. Acho que talvez até mais do que essa disputa de cinturão, assim, se for para pensar do lado mais humano, assim, foi a maior história do evento, sem dúvida, né? E então, assim, a gente vai parar de falar um pouco, assim, do UFC em si, né, o evento, as lutas, tudo que aconteceu, para falar de uma outra coisa que rolou no intervalo, né, foi entre a primeira e a segunda luta, foi anunciada aí a contratação do CM Punk, né, astro e ex-campeão do WWE. É o maior evento de pro wrestling do mundo. Pro wrestling, pra quem não tá ligado, é o telecat, que a gente chama no Brasil, né? Aquela mistura de arte cênica e arte marcial. Luta com armada, né? Aquela luta armada. E o CM Punk foi um dos maiores astros do WWE. E agora vai fazer um caminho aí que já foi feito por outros atletas, né? Não é algo assim muito comum, né? O caso de maior sucesso que existe no MMA é o do Brock Lesnar, que conseguiu ostentar aí cinturões tanto no WWE quanto no UFC, embora não tenha nenhum tipo de relação entre ser campeão nessas duas organizações, né? Exige habilidades distintas, mas ele conseguiu fazer isso. Juízes nos fazerem pensar o contrário, são coisas... É verdade. É verdade. Mas ele não tem essa... não é a mesma coisa, mas o Brock Lesnar conseguiu ter sucesso em ambas. Mas o Brock Lesnar era um cara com um background de wrestling amplo, né? Foi wrestler de primeira divisão aí da NCAA e uma série de outras coisas. Então, é um pouco diferente a situação aí pro CM Punk, que vai fazer sua primeira... Tem um retrospecto nulo, né? Nunca fez uma luta profissional de qualquer arte marcial que eu me recorde. De MMA a gente tem certeza que não, mas nunca fez. E ele falou que o background dele vai ser o jiu-jitsu. Então já chegou usado aí o rapaz. Muita gente ridicularizou, muita gente viu a chance aí também de ficar rico, né? E já saiu desafiando o rapaz. Qual que é a opinião de vocês aí sobre essa chegada do CM Punk ao UFC? Eu acho que, mais uma vez, depois de quase mais de 4 anos, é uma ação promocional do UFC que tem tudo para dar errado, sabe? No meio disso, a gente viu 2 tipos de lutadores. O pessoal que está mais no limbo, que está chegando agora, que não tem tanto destaque, se oferecendo para receber o CM Punk no octógono, todo mundo querendo essa luta, porque, ao que tudo indica, ele não tem experiência nenhuma, então tem tudo para ser uma luta de escada muito grande para o pessoal que está mais embaixo nos ranks, e o pessoal que está em cima, por ser um cara bem conhecido nos Estados Unidos, ele não está chegando com salário de iniciante, dificilmente ele iria receber 5 mil, 10 mil dólares por uma luta. A gente viu o John Jones fazendo piada, a gente viu muita gente de melhores ranqueados brincando com isso, dizendo que iriam estrear o Wrestling Mania, alguma coisa do tipo. E depois de 4 anos, o UFC comete um erro que ele já tinha cometido lá em 2010, quando inventaram de fazer a famosa luta MMA contra boxe. Uma luta que não tinha o menor sentido para acontecer, que era James Toney e Randy Couture. Uma luta que não fazia o menor sentido. O Randy Couture, mesmo já no final de carreira, venceu
venceria com as duas mãos nas costas, derrubou, passou, finalizou, sem dificuldade nenhuma. E ao que tudo indica, é isso que deve acontecer com o CM Punk. Eu até cheguei a comentar com o Bruno. Imagina se acontece alguma coisa e jogam essa pro Anderson Silva receber o CM Punk, sabe? Aí seria a comprovação que... Não, mas é homicídio, né? Não. Acho que não vai. É homicídio qualificado. Não, mas aí eu acho que ficaria muito, muito claro que o discurso do Anderson de fazer 15 lutas, de disputar cinturão mais uma vez... não seria fato, sabe? Seria uma luta para ele vencer com o Nick Diaz, fazer uma super luta contra o CM Punk, e aí, tá bom, venci um cara conhecido nos Estados Unidos, fiz ainda mais o meu nome, parei, sabe? Porque não tem o menor sentido, sabe? O esporte não é amador como era lá no UFC 1, no UFC 2, onde, sei lá, quem quisesse representar uma arte marcial subia no octógono e lutava. O esporte está muito sério, apesar de tudo isso, o esporte ainda é sério, e eu me questiono o que pode acontecer nessa luta, se ele terá mais vida do que o James Stanley teve com o Couture em 2010. Eu sinceramente acho difícil. Eu tentei ver essa contratação de uma forma mais simbólica, assim, né? Mais tentando entender o que o UFC está pensando, né? O que se passa na cabeça da chefia do UFC. E a conclusão que eu cheguei foi a seguinte, né? Acho que independentemente se o UFC entrou para a lista de 10 marcas mais valiosas, se assinou um contrato gigantesco com a Reebok, vai fazer um evento gigante na Suécia no começo do ano que vem para 50 e tantas mil pessoas, né? No estádio de futebol. Não importa, nada disso importa, e o UFC sabe que o que importa mesmo é a qualidade das lutas, né, isso que fica, né, a qualidade das lutas e, consequentemente, venda de pay-per-view, né, que foi esse ano, tem sido um ano péssimo para venda de pay-per-view, porque várias lutas que eram para acontecer acabaram não acontecendo, teve os planos fracassados, entre aspas fracassados no México, né, que o único cara que não poderia faltar naquele evento acabou faltando em cima da hora, que o Velasquez acabou saindo. Foi um ano péssimo esportivamente falando para o UFC. O UFC está tentando recuperar isso de alguma forma, em termos de atratividade, contratando o CM Punk, que no Brasil ele não é conhecido, né? Ninguém conhece ele aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ele é bem famoso. Então o UFC está tentando meio que no desespero compensar isso, chamar um atrativo, né, para dentro do octógono, porque o ano foi péssimo, já tinha um prognóstico de ser bem ruim, porque... não tinha mais Brock Lesnar, não tinha mais GSP, o Anderson Silva estava machucado, ou seja, tinha tudo para ser um ano bem fraco e acabou sendo ainda pior do que o prognóstico. Então eles estão tentando desesperadamente trazer o CM Punk para ver se tem ali uma atração, né? Então o UFC deve estar meio perdido assim, de saber o que faz, porque para você chegar e chamar um cara, a justificativa do Dana White foi, ele chegou, ligou para mim e falou que queria tentar, por que não? Cara, não é assim que funciona, sabe? Acho que um esporte que se dispõe a ser, que se propõe a ser referência no seu ramo, né? Como o UFC quer fazer com o MMA, né? Como a gente, né, já também tem visto isso há alguns anos, você não pode se dar o luxo de botar um cara assim pra lutar do nada, assim, né? Um cara que não tem experiência nenhuma, é diferente do Brock Lesnar, né? O Brock Lesnar, é bom de se voltar a falar disso, né? Que ele tinha uma experiência muito grande de wrestling. Ele já tinha feito uma luta de MMA no Japão, né? Não, foi nos Estados Unidos, né? Foi pelo Heroes, mas foi nos Estados Unidos. Sim. Então, assim, ele já tinha uma luta, pelo menos, né? Então, no caso do CM Punk, não, ele não tem essa experiência. Então fica aquela situação bizarra também no seguinte sentido, assim, o que vai fazer com ele, né? Porque você vai trazer um cara como o CM Punk, que é um cara muito conhecido, que vai chamar a atenção do pessoal, mas você vai colocar ele contra quem? Você vai colocar ele contra uma grande estrela? Né? O Dudu falou do Anderson Silva na hora, eu pensei no GSP, né? Porque o próprio Rory McDonald, né, que é amigo do GSP, falou que o Saint-Pierre só deve voltar pra fazer super lutas, né? Pra fazer uma luta aqui, uma luta ali e tal. Eu pensei, que o CM Punk vai lutar entre os médios ou meio médios, pode ser que coloquem ali o GSP pra lutar contra ele. Mas seja Anderson, seja GSP, que são dois dos maiores lutadores da história, contra um cara que tá chegando agora, né, não faz sentido nenhum. A luta ela até perde a graça, que seria até uma publicidade negativa, porque o UFC ainda, bem ou mal, ainda luta contra esse preconceito de algumas pessoas, de que, é um esporte violento e tal, não sei o que. A justificativa do UFC, em contrapartida, são dois caras igualmente bem preparados, no mesmo peso e tudo mais.
Se colocar o CM Punk contra o GSP, isso não vai ser a realidade, porque vai ser um dos maiores da história contra um cara que caiu de paraquedas e tá fazendo a primeira luta. Em contrapartida, você vai colocar contra quem? Você vai colocar contra um cara que tá chegando agora, um cara que acabou de sair do TUF? É tão atrativo assim você colocar o CM Punk contra o Josh Sammon, por exemplo, que a gente acabou de falar, né, que é um cara que não é tão famoso assim? E aí, entendeu? Então fica uma situação muito estranha. Então o UFC tá metendo os pés pelas mãos. E isso mostra que o UFC não soube assimilar muito bem o ano de 2014, que foi bem ruim. Né? O Dana White deu uma entrevista e falou que vai colocar o CM Punk contra alguém com cartel 1-0, 1-1, 2-1, um cara mais inexperiente. E o jeito que ele falou, não tem informação nenhuma, mas assim, é uma impressão que eu fiquei. O CM Punk pediu 5 meses pra lutar. Ele deve estar pronto lá pra semana de julho mesmo, daquele evento de Las Vegas, até onde vai estrear o lance com a Reebok. Eu não descartaria a chance do UFC fazer um torneio, sabe, fazer algum evento, algum programa, alguma coisa assim, alguma ação promocional junto com a Fox pra escolher um cara, sabe, venha ter a grande chance da sua vida aí de estrear no UFC, sabe, alguma coisa assim pra atletas que, porque com esse cartel geralmente o nego não tá no UFC, não, geralmente não, só o Brock Lesnar eu acho. Pra entrar no TUF você tem que ter 3 lutas. 3 lutas. Positivo. Sabe? Então assim, as únicas exceções é no feminino, né, que teve gente com cartão negativo, mas mesmo assim tinha que ter mais 3 lutas. Então, talvez o UFC possa fazer alguma coisa assim, sabe? Tentar fazer uma ação promocional pra tentar promover. E não duvido, não digo que vá acontecer, mas não duvido também de, no caso do Brock Lesnar realmente ser reintegrado, né, depois que o contrato dele com o WWE acabar em março, que é o que tem sido comentado, né? E é o caso. Até o Chael Sonnen comentou esse lance do CM Punk. Ele falou: nem tá falando isso há muito tempo. Então, no MMA, a maioria das vezes, onde tem fumaça, tem fogo. E aí, se correr realmente a volta do Brock Lesnar, eu não duvido de termos Brock Lesnar e CM Punk no mesmo card e de vender muito. Mas vender muito. Eu não sou fã de pro wrestling, na verdade. Nunca, nem quando eu era criança, assim, eu nunca comprei muito. Mas eu tenho um amigo que é muito, assim, aficionado. E inclusive de comprar pay-per-view do WrestleMania e os cambal. A gente tava conversando e ele falou assim: olha, ô Lucas, eu não sei, assim, esportivamente. Ele falou: eu nunca vi o CM Punk lutar, assim, sem ser arte cênica misturado. Ele pode realmente chegar lá e tomar um cacete, e até isso é o mais provável que aconteça. Mas ele me garantiu uma coisa, que apesar de ter sido chutado do WWE, até rolou uma retratação recente da organização, ele me garantiu, ele falou: olha, o CM Punk tem potencial, não sei se ele vai conseguir chamar atenção, e se o UFC vai conseguir fazer ele chamar atenção desse jeito, mas foi que ele tem potencial para vender tanto quanto o Brock Lesnar, que ele é um cara tão famoso, e o Pro Wrestling nos Estados Unidos é um negócio muito famoso, né, é mais que o UFC inclusive. Sim. Assim, isso é relativo, né? Depende muito do que a gente está falando, qual que vai ser o espectro de comparação. Mas esse amigo, e até inclusive conversando com outras pessoas do meio do MMA que também tem aí conhecidos que são mais ligados aí ao mundo do Pro Wrestling, todos falaram a mesma coisa, que apesar desse momento não ser o melhor, que o CM Punk é um cara muito famoso e que, assim como o Brock Lesnar trouxe muita gente nova pro UFC vindo, né? Geralmente é aquele público assim, médio, o cara que sabe quase nada de luta, que tá interessado realmente no entretenimento, mas existe uma chance muito grande do CM Punk fazer a mesma coisa agora. Lógico que depende muito dele também, depende do que ele vai fazer. Mesmo se ele pegar um frango, ele tem chance de perder, então... Mas eu não duvidaria, cara, dele fazer uma luta aí contra um cara bem assim... essa bem fácilzinha pra ele ganhar e tentarem meter ele num card aí com o Brock Lesnar pra, sabe, vender muito sem muito esforço, porque não são 2 lutadores que tiveram de construir carreira, a história dele já tá feita, né? Não precisa de fazer, no UFC não vai ter esse trabalho de construir a história do cara. Não, mas quer queira, quer não, o Brock Lesnar construiu... Não, no UFC também, né? Mas a popularidade do UFC, do Brock Lesnar, ela é muito mais, assim, nos Estados Unidos que eu tô dizendo, né? Tô falando pra efeito de venda de pay-per-view. Claro. Ela é muito mais oriunda do Pro Wrestling, do tempo do WWE, do que do UFC. Então, essa é uma estratégia que o UFC já usou antes, de tentar pegar carona
na popularidade de outras coisas que já existem, tipo o Super Bowl, que ele faz todo ano um evento na semana. Esse ano, inclusive, vai ser no mesmo... Não, esse ano não vai ser, né? Mas já tem... Ano passado foi até no mesmo lugar, né? Assim, a mesma região. Próximo, né? O Arizona não é o mesmo lugar... Não, é Arizona com Las Vegas também não é longe assim, mas ano passado eles fizeram assim, na mesma região, né? Sim. O Super Bowl foi em Rutherford e o UFC foi em Nova Jersey. Então assim... Foi em Newark, no mesmo estado, né? Os dois são em Nova Jersey. Aí eles fizeram eles têm essa mania de pegar essa carona na popularidade de outras coisas. E acho que é uma tentativa como essa. Agora, esportivamente, é difícil, né? Pensar que vai dar certo. O CM Punk não sabe nem qual categoria de peso ele vai lutar. E muito menos onde ele vai treinar. Então o cara, tipo assim, sabe? É mais ou menos um anúncio da Reebok. Eles falam agora, mas isso aí só vai rolar, Deus sabe quando, né? Sabe, assim, toda vez que eu vejo isso, eu lembro de novo dos japoneses. E lembro como aquilo era bizarro, sabe? A gente pode lembrar do Satoshi Ishii, um baita lutador de judô, campeão olímpico, tô falando baita como o Neto mais uma vez. O campeão olímpico de judô, um dos caras que muita gente cogitou como um dos maiores de todos os tempos, foi migrar para o MMA, quase teve uma lesão no cérebro. Aí, nos Estados Unidos, a gente tem um caso clássico que é o do José Canseco, que era rebatedor de beisebol, foi se inventar no MMA, foi quase morto pelo Roman Choi, que é um gigante de 3,15 metros quase. Então, são coisas que os japoneses fazem, que a gente achava tão bizarro, e quando o UFC faz, a gente não pode achar que é uma jogada de marketing, sabe? É bizarro também, assim como as invenções dos japoneses com esses caras eram tão bizarras quanto, sabe? Eu acho que elas estão no mesmo bolo. Eu não vejo nenhuma diferença entre o CM Punk e o Canseco. Bruno, você tem mais alguma assim, observação, alguma polêmica aí acerca do CM Punk pra gente encerrar com Fiquei sabendo que você até pensou em desafiar o CM Punk, só pra gente encerrar com alguma coisa bem mamilos esse podcast. Não, pois é, tava todo mundo desafiando, né? Todo mundo de olho na grana. Você não acha que você apanha dele, não? Eu apanho, lógico que apanho, mas pela grana, né? Por que não? Pô, pagando bem. O caso é que não dá pra fazer pagando bem e não contar pra ninguém, né? Porque eles vão querer filmar. Então, mas aí tá, né? Acho que o CM Punk tá tentando mais nessa, né? Tentando pra ver o que vai dar, né? E eu acho bem difícil, assim, se ele pegar um cara de mínimo nível, aquela história, é grana fácil, né? Então, vou tentar, né? Vai que, né? Mas aí vocês estavam falando do MMA japonês, né? Que tinha vários outros exemplos. Eu lembrei de um caso, né? Vocês que são mais ligados no futebol americano, que foi o caso do Johnny Morton, né? Não sei se ele realmente era um cara conhecido no futebol americano, mas ele lutou no mesmo evento em que o Brock Lesnar fez a estreia dele também. E ele também foi quase morto, assim. Foi um cara que ele chegou pra lutar, a promoção foi feita com base na carreira dele no futebol americano, e ele caiu de olho vidrado, assim. Foi umas poucas vezes que você fica até assustado vendo o nocaute. Então, a experiência que a gente tem de ver caras que caem de paraquedas para lutar MMA não é muito boa, né? Então, o CM Punk vai tentar mudar essa história. Bruno, esse negócio é engraçado porque, assim, né, tipo, o MMA, nesse ponto, eu vou usar o termo perigoso, mas, assim, velho, o nosso público não é bobo, né? Graças a Deus o público dos Superlutas é até bem letrado e a gente pode usar assim se não ser mal compreendido. Mas o MMA é mais perigoso nesse ponto do que o boxe, por exemplo, né? Mais perigoso que as outras artes que geralmente envolvem estilos ortodoxos e já estabelecidos. O MMA não, você pode tomar soco, chute, pode ser quedado, pode ser estrangulado, né? Finalizado, tem ground and pound, tem cotovelado. Então, assim, é muito mais. O leque é muito maior. E aí, o cara mudar de esporte, né? Não é a mesma coisa do Michael Jordan largar o basquete e ir pro beisebol, né? Porque não tem chance de você morrer jogando beisebol, cara. Você não vai apanhar na cara. Você pode tomar uma bolada, é muito ruim e tal. Até acontece vez ou outra de esportes desse tipo o cricket. Agora teve um caso lamentável, né? Do jogador que acabou falecendo depois de tomar uma bolada e tal. Mas, pô, no MMA você tá ali apanhando. Então os caras também... lógico, o CM Punk já tava mais ou menos na seara, né? O esporte que ele praticava era 50% luta. Mas, pô, o cara, na hora de migrar de esporte assim, quem escolhe o MMA, ao meu ver, não leva a coisa muito a sério não, sabe? Porque, igual, como eu disse, pro Jordan largar pro Bo Jackson, que fez sucesso nos dois, né? Jogar beisebol e jogar futebol americano é uma coisa.
pro nosso digníssimo Jordan, que quis realizar o sonho do pai lá depois da morte dele e ir pro beisebol e tal, faz jogar na Minor League principalmente, é um jogo muito menos intenso, ele tava tranquilo, andou de ônibus, foi bonitinho. Mas, como você falou, o cara que sai do futebol americano, sai de outro e vai pro MMA, você vai tomar um chute na cara, filho. Você vai, né, não é assim o negócio, é uma transição bem mais brusca. Você tá saindo de um negócio, entre aspas ali, que você tem um espaço seguro e tá indo pra um lugar onde você tá na linha de fogo 25 minutos ou 15 minutos, ou o tempo que você sobrevive antes disso, né? O negócio assim, não é tão simples. Não, e aí a gente só vai pra exceção à regra mesmo, sabe? Aí muita gente vai tentar usar, eu acho que o Bruno já disse, o Lucas já disse, o Brock Lesnar é uma exceção à regra. Muita gente trata o Brock Lesnar simplesmente como um cara que vende pay-per-view. Ele é um cara que também vende pay-per-view, mas ninguém é sucesso no Pro Wrestling, ninguém faz sucesso no UFC, e fez sucesso no UFC, não vai estar na lista dos maiores pesos pesados de todos os tempos, não, mas foi campeão do UFC, fez boas lutas e tem que ser reconhecido por isso. E é um cara que também jogou futebol americano, jogou na liga profissional, jogou na NFL. Então, caras como o Brock Lesnar são exceção à regra, eles não podem ser a regra, sabe? E isso eu acho que é importante a gente salientar sempre. Qualquer outro que tentar fazer a mesma coisa, a chance de cair com o olho vidrado é gigantesca. E justamente por isso eu acho que é uma aposta meio arriscada do UFC, assim, porque vamos supor que aconteça o que o Lucas falou, né, que coloquem Brock Lesnar e CM Punk no mesmo evento, né, já pensou main event com main event de um pay-per-view, sei lá, vai vender que nem água, mas desde já se começa a se falar, poxa, o CM Punk não tem o retrospecto de nenhuma competição de luta, né? Ele nunca competiu no wrestling como foi o caso do Brock Lesnar, ele nunca competiu de MMA como também era o caso do Brock Lesnar, né? Vai ser a primeira luta dele, então desde já se questiona, né? Se o cara chega lá e toma e cai de olho vidrado, que vai ter de gente criticando, de gente falando mal, de gente falando que o UFC fez besteira, o que vai acabar sendo, o saldo, apesar de ter vendido o pay-per-view que nem água, o saldo vai ser negativo. Então, assim, eu acho que é uma aposta também bem arriscada nesse sentido, assim, pensando nos riscos mesmo de você colocar um cara que nunca lutou MMA na vida, né? Foi muito bom voltar aí aos podcasts, é sempre revigorante poder debater esses assuntos com vocês, e espero que o pessoal de casa aí que está nos ouvindo, em casa, no carro, no trabalho, a gente sabe que a audiência também é bem diversificada em termos de plataforma e local de audiência, mas a gente agradece também o pessoal que volta a nos acompanhar e agradeço também a vocês, né, pela companhia aí nessa última hora e alguma coisa. E a gente volta assim que tiver um novo assunto quente aí para poder debater. Não vai acontecer em breve, né, com certeza, mas a gente tá de volta, valeu. Não, então semana que vem já tá por aí. É isso que eu tô dizendo, em breve a gente já tá de volta e agradecendo vocês. Toda semana, porque se a gente furar, a gente vai acabar saindo de mentiroso. Mas provavelmente depois do evento do Cigano a gente deve fazer o último do ano, que abraça o evento de Barueri, uma pequena retrospectiva de tudo que aconteceu. Então pelo menos mais 2 edições esse ano a gente ainda deva ter. E aí no início do ano, lógico, tem para muita gente a luta mais esperada dos últimos meses, que é Jon Jones e Daniel Cormier. Então a gente tem 3 eventos aí, a gente tem pelo menos 3 podcasts no intervalo de um mês aí. Acho que vai ser bem bacana. É isso aí, valeu também, Bruno, pela companhia e pelo debate de alto nível, e a gente se vê na próxima. Valeu, bom estar de volta, até a próxima, se Deus quiser, semana que vem, né? Vamos tentar debater essa luta do Cigano, que vai ser também pra mim vai me responder, né, algumas perguntas, o que vai acontecer com o Overeem, né, que ele vai lutar contra o Stefan Struve, que é uma luta que ele tende a ser bastante favorito, o Rafael dos Anjos também, que vai pegar o Nate Diaz, é um desafio interessante, e o próprio Cigano e o Miocic vai ver como é que vai ser o Cigano depois de tanto tempo parado, e o Miocic aonde ele pode chegar, então vai ser bacana, então até semana que vem com mais uma edição do Podcast Superlutas. Pois é. É isso aí. Até semana que vem, eu gostaria de pedir desculpa pro pessoal que ficou ausente, a gente tinha que remodelar algumas coisas no site, o lançamento do novo site, o pessoal já pode acompanhar algumas entrevistas, mas a gente promete, pelo menos até o início do próximo ano, pelo menos mais 3 edições do podcast. Depois do 182, depois... na próxima semana já comentando a luta do Cigano e do Rafael dos Anjos, e uma edição final falando de Barueri e da retrospectiva de 2014. A gente se vê na próxima, um abraço e até lá.
É isso aí, galera. A gente se vê na próxima edição do podcast Super Lutas, agradecendo a sua audiência, sua companhia e seus comentários também. A gente sempre fica aguardando aí o retorno e feedback do pessoal que curte, que acompanha o podcast Super Lutas. A gente volta aí no próximo tema relevante e um grande abraço e até lá.